Tudo bem? Olá, nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de lições, né? Não sei se você está abrindo esse canal pela primeira vez, por esse vídeo. Nossa proposta é fazer um trabalho mais minucioso em relação à teologia, trazendo elementos que talvez você só tenha acesso em livros especializados. Então nossa ideia é dar continuidade aqui. Na primeira lição nós falamos sobre alguns tipos de Bíblia, né, que existem. Na segunda falamos sobre manuscritos. E agora nós vamos entrar em algumas versões contemporâneas que são adotadas por algumas denominações, né? Hoje, especificamente, nós vamos estar tratando sobre a versão Novo Mundo, que é uma versão bem conhecida, né, das Testemunhas de Jeová. E vamos estar mostrando para vocês algumas coisas que existem nessa versão e não existem na versão que a maioria dos outros cristãos usam, tá bom? Começando do início, como eu sempre falo, nós precisamos ter em mente que todo esse processo de tentativas de mudar o texto bíblico que chegou até nós, que é o chamado Textus Receptus, ele tem uma raiz comum, que é aquela raiz iluministas, que eu acabei falando para vocês, com um indivíduo chamado Thomas Paine. Então, esse iluminista inglês que atuou mais nos Estados Unidos, ele foi responsável pelo surgimento do deísmo e também foi responsável pelo surgimento dessa tentativa de talvez consertar aquilo que ficou errado pelo transcurso do tempo, né? Então, esse camarada aí é a fonte primeira dessa necessidade que os Testemunhos de Jeová têm de estar mudando o texto bíblico, tá bom? Existe um nome que vai definir isso aí, que chama-se restauracionismo. Então, várias denominações americanas elas vão estar adotando essa vertente, podemos dizer assim, sociológica, de comportamento religioso, que é a tentativa de restaurar um possível cristianismo original que mesmo a nós nos escapa, porque a Bíblia que nós temos, segundo essa vertente, ela já veio alterada, já chegou em nossas mãos alterada. Ela não é mais aquilo que originalmente existia, tá certo? Então, esse é o ponto de partida. Você sabe que os Testemunhos de Jeová têm uma série de idiosincrasias ou particularidades teológicas, né? E usando a Bíblia que a maioria de nós usamos, isso aí fica difícil para eles, né? Então eles precisavam de uma Bíblia diferente, uma Bíblia que se adequasse melhor ao seu propósito restauracionista, ok? A princípio eles não tinham uma Bíblia, uma versão própria, tá? Eles usavam uma versão que data do início do século XX, tá? De um helenista, se é que podemos chamar dessa forma, né? Chamado B. Wilson, que baseou-se num manuscrito encontrado na Biblioteca do Vaticano, um manuscrito 1209, né? Então, a partir desse manuscrito, ele construiu a sua versão, chamada Diaglótica. E as Testemunhas de Jeová usaram essa versão durante muito tempo. Só que, com o passar dos anos, eles perceberam que não podiam continuar usando essa versão. Qual foi o grande ponto que os levou a chegar a essa conclusão?
O ponto foi exatamente a questão do nome de Deus. Você sabe que os Testemunhos de Jeová fazem um fincapé teológico muito forte nessa questão do uso da palavra Jeová, né? E, segundo eles, é um nome especial de Deus que o distingue, por exemplo, de Jesus, que é um Deus menor. Na teologia chamada monoteísta, né, das Testemunhas de Jeová. Então, esse fincapé teológico tinha um grande problema, porque quando eles pegavam a Bíblia do Novo Testamento, absolutamente não aparece essa palavra, esse tetragrama sagrado, né? Não aparece em lugar nenhum no Novo Testamento. O que aparece no Novo Testamento é Theos e Kyrios, Senhor e Deus, traduzido para o grego, sem nenhum tipo de aspas, por exemplo, né, em volta de um nome ou de outro. Então, o Novo Testamento era um grande obstáculo para a defesa da própria teologia jeovista. Então, por conta disso, eles viram a necessidade de transformar, ou mudar um pouco essa versão do texto receptus que nós conhecemos. Agora, o detalhe, não sei se você sabe, mas a palavra Jeová, ela é uma transliteração, é um aportuguesamento, né, de uma palavra hebraica que ninguém sabe, na verdade, qual seria essa palavra. Porque no original, o que aparece, ou o que aparecia nos originais, nos manuscritos mais antigos, era simplesmente o 4 letras, tetragrama, né? Yod, Re, Vav, Re. E parou. As consoantes, somente. As vogais não apareciam. E os judeus tinham uma reverência tão grande por esse nome que eles não pronunciavam esse nome. Quando chegava no tetragrama sagrado, eles trocavam por Adonai. Então isso fez com que, quando chegou o tempo dos maçoretas, as vogais da palavra Adonai fossem acrescentadas às consoantes do tetragrama. E, na verdade, hoje nós não sabemos qual é o nome de Deus, né? Se esse nome fosse tão importante, será que não estaria no Novo Testamento? Pois é. Não aparece no Novo Testamento e eles então se viram na necessidade de fazer uma versão em que o nome sagrado de Deus, segundo eles, pudesse aparecer, né? Então foi feito um esforço muito grande nesse sentido, esforço em que 237 inserções do tetragrama sagrado foram acrescentados no texto do Novo Testamento, tá certo? Simplesmente eles colocaram lá no texto, quer dizer, não tem nenhum manuscrito, no caso da versão diaglótica do B. Wilson, tinha a justificativa de haver um manuscrito no qual a versão era baseada. Mas aqui não tem nenhum manuscrito, isso foi simplesmente uma inserção gratuita, pura e simples, de uma palavra que não existia e não existe nenhum original, tá certo? Então por aí você já começa a ver os problemas dessa versão, né? Em segundo lugar, além dessa inserção que nós temos aí, eles procuraram de todas as formas ofuscar, abafar a Trindade do Novo Testamento, né? Uma dessas formas é transformar a palavra Espírito Santo, né, em vez de palavra escrita com maiúsculas, transformaram em minúsculas. Então aparece o Espírito Santo, um Espírito Santinho, né? Em minúsculas. Espírito Santo em minúsculo. E assim em toda o Novo Testamento, onde aparece muito
frequentemente a palavra do Espírito Santo. No Antigo Testamento, eles não perderam a oportunidade de transformar o Espírito de Deus numa outra coisa, tá? O Espírito de Deus no Antigo Testamento se transforma em força ativa de Deus, que é como eles entendem o Espírito Santo, força ativa de Deus. Então você vai ver, por exemplo, no Novo Tempo, essa palavra aparecer logo no começo da Bíblia. Novo Mundo, né? No começo da Bíblia, que está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 2, né? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Então, essa passagem ela foi alterada gratuitamente, interpretativamente, né? Porque eles fizeram uma interpretação, não uma tradução, transformada em o Espírito, a força ativa de Deus pairava sobre as águas, certo? Então, esse aí é o caso do Espírito Santo, mas em outras passagens, como temos também aqui em 2 Coríntios 13, 14, desculpa eu não poder abrir a Bíblia, porque o nosso tempo é muito curto, né? Nós não podíamos estar aqui procurando, passagem, lendo. Você tem sua Bíblia, você pode depois verificar essas passagens com mais calma, né? Aqui o nosso tempo é muito curto para não ficar cansativo também o vídeo, né? Então 2 Coríntios 13, 14, onde diz a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, com minúsculas, seja com todos vós. Que é aquela famosa palavra que o Paulo usa geralmente nas despedidas das cartas dele, tá? Ou na entrada, né, no introito. Mas, em outros casos também, por exemplo, o Consolador, o outro Consolador que aparece lá em João, também é com minúsculo. Então tudo é minúsculo, né? Tudo aparece com minúsculo. Você quer um esforço deliberado de diminuir a importância do Espírito Santo a partir dessa mudança gráfica aí, que tem esse objetivo, tá? Também Jesus sofre com as mudanças da versão Novo Mundo. Em 1 Colossenses, capítulo 1, 16 e 17, onde lá aparece aquele famoso hino cristológico de Paulo, ali também você tem uma mudança interessante. Por exemplo, o que o texto fala, né? Que todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito se fez. Todas as coisas que aparecem na nossa versão, baseada em manuscritos, vai ser inserido ali uma palavrinha entre colchetes. Isso aqui é dentro da crítica textual, entre colchetes significa que é alguma coisa que não está no original. Eles vão acrescentar entre colchetes a palavra outros, ou outras, né? Todas as outras coisas foram feitas por ele, ou seja, nem tudo foi feito por ele. Ele Jesus não tem essa dimensão toda que a Bíblia diz que ele tem. Então essa é uma inserção, outra inserção gratuita que a versão Novo Mundo faz no texto da Bíblia que nós conhecemos, tá certo? Além dela, nós temos uma que é a mais famosa de todas, né? Que é 1º capítulo de João, o Evangelho de João, capítulo 1, né? É o famoso prólogo joanino, né? Onde ele faz um hino cristológico em honra a Jesus Cristo. No original, traz enarque em rologos, kai rologos em proston teum, kai rologos em theos. Ou seja, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Na tradução Novo Mundo, não é Deus,
não é Deus que aparece, é um Deus, tá? Eles acrescentam a palavra, o artigo definido um, na frente da palavra Deus, tá? Isso também não tem no original, eles têm toda uma justificativa gramatical, grega, porque a palavra theos não aparece com o artigo, portanto, quando não aparece com o artigo, é um Deus, é indefinido, e não o artigo definido ó, certo? Então essa aí é uma das maiores, né, inserções, ou, digamos assim, agressões ao texto original da Bíblia, pela versão Novo Mundo, tá certo? Tem outros problemas também, né? Só uma ressalva aqui. Você tem outros pontos do Novo Testamento onde aparece a palavra Deus sem esse artigo na frente, e nenhum deles aparece na versão Novo Mundo traduzido como um artigo definido acrescentado aí. São 280 outras ocorrências em que a palavra Deus ocorre sem o artigo na frente, hotheos, e mesmo assim eles não colocam, não se veem na liberdade, né, de acrescentar o artigo indefinido aí, por contexto, por isso, por aquilo. Só fazem isso quando não interessa diminuir a majestade, a divindade de Jesus. Na verdade, esse é o interesse deles, é o único interesse. E nós temos também aí Hebreus 1, de 5 a 6, onde também ocorre o outro hino cristológico, em homenagem a Jesus, que segue aqueles salmos messiânicos que nós conhecemos, né? Que aparecem lá na Bíblia, Salmo 2, Salmo 24, Salmo 110. Então, Hebreus, ele está retomando isso aí. O que eu quero chamar a atenção de vocês é a última parte do livro de Hebreus, aonde fala que os anjos deviam adorar a Cristo. Isso está lá no original. Como é que aparece na versão Novo Mundo? Que os anjos deviam apenas obedecer a Cristo. Então eles transformaram. Isso já foi uma alteração teológica deles, já recente, né? Mas num esforço a mais de diminuir a divindade de Jesus, né? Jesus é um deusinho, um Deus menor, portanto não merece ser chamado como seu pai é, né? Mas só que isso não tem nenhum respaldo na Bíblia, tá? Tem um outro texto que é o último, que é Salmo 110, onde esse aqui eu acredito que é uma das maiores testemunhas de que Jesus realmente é Deus como Deus é. Não tem nenhum tipo de grau diferente de divindade, tá? Lá no Salmo 101, 110, versículo 1, diz: Deus disse o Senhor a meu Senhor, na versão, na maioria das versões, né? Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Ok? No original, no Antigo Testamento, o que aparece lá? Disse Jeová a meu Jeová. Nenhuma distinção. O pai disse ao filho e ambos são chamados Jeová. Isso nos melhores manuscritos. Na versão Novo Mundo, aparece diferente. Aparece: disse Jeová ao meu Senhor. Disse Jeová ao meu Senhor. Ou seja, o Pai é Jeová e Jesus é o Senhor. Essa distinção ela é totalmente espúria em relação ao texto original, ok? Então por aí você vê, né, que é uma tentativa muito séria de alterar a Bíblia, de mudar o que está escrito,
e usando de recursos pseudo gramaticais, pseudo eruditos, ele não encontra sustentação, né? Nem mesmo para as pessoas que não são especializadas nessa questão. Então, basicamente era isso que eu tinha a dizer a vocês. Esse esforço todo que os TJs fazem para alterar o texto é nada menos, nada mais do que tentar explicar a Trindade. Para muitas pessoas é muito difícil aceitar a Trindade, porque a Trindade parece, como é que pode ser 3 em 1, né? Aí existem várias chacotas que se lançam, e até blasfêmia isso, né? Dizer que você é um Deus de 3 cabeças, coisas absurdas. Mas a tentativa humana sempre é explicar. E nós achamos que a melhor coisa nesse campo é não tentar explicar, é aceitar o que está escrito, é aceitar o que está registrado, tá? Não podemos tentar explicar, porque nós somos humanos, né? Não temos como explicar aquilo que não tem explicação, pelo menos para a nossa cabeça, né? Eu considero o credo de Nicéia, o primeiro concílio universal, né, no ano 325 depois de Cristo, fabuloso, porque ele coloca as coisas de uma forma bem claras e ao mesmo tempo não claras. Não tem como você lidar com isso de outra forma, né? Que Jesus e Deus são luz de luz, Deus de Deus, luz de luz, sem separação e sem confusão. Como é que pode ser isso, né? Sem separação e sem confusão, ou seja, eles são separados? Não. Eles se confundem? Também não. Então, como é que pode ser isso? Gente, não podemos ter essa pretensão de explicar aquilo que Deus não explicou e talvez até seria perda de tempo dele explicar. Porque nós não temos condições de entender isso. Como é que Jesus e o Pai são um, sendo que eles estão separados também? Para a nossa mente humana é muito complicado. Então é melhor você calar sua boca e não ficar tentando explicar aquilo que não tem como explicar. É um mistério, né? Assim como o surgimento da iniquidade também é um mistério. Ok? Com isso nós terminamos o nosso vídeo. Obrigado. Não se esqueça de dar seu like, fazer sua inscrição no canal e também indicar nosso vídeo. Coloque no seu Face. Dê uma força aí para o seu colega. Tá? O assunto que nós estamos tratando aqui é muito importante e você vai estar fazendo uma boa ação, também possibilitando que outras pessoas tenham acesso a essas informações, que são fundamentais para nós podermos ter uma vida, né, espiritual, religiosa, de boa qualidade, sem estar criando heresias, aquilo que não está no texto. Na próxima postagem, nós vamos falar de uma outra versão, tá? Agora lidando com a versão dos Santos dos Últimos Dias, mostrando os problemas dessa versão. Espero que você tenha gostado e nos encontramos no próximo post. Obrigado.